Você não está a orar do jeito certo. Não, você não está a orar do jeito certo. Você pode dizer que você já orou, você já jejuou, já fez de tudo, mas a sua oração não está a ser respondida. Eu quero este momento dizer que você não está a orar do jeito certo. Amado irmão, seja bem-vindo a esta oração. Eu sou Beatriz Chung. Venho aqui trazer mais uma mensagem da parte de Deus para si. Toda terça-feira estou aqui com uma mensagem de Deus e eu trago uma mensagem que você pode estar a pensar, mas como? Eu já fiz de tudo. Como é que a irmã Beatriz diz que não estou a orar do jeito certo? Eu quero trazer uma fórmula. Você tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final desta oração. Porque eu quero fazer uma oração para Deus abrir os céus e fazer grandes coisas na sua vida. Sejam bem-vindos ao meu canal de oração. Sejam bem-vindos. Espero que a semana esteja a correr bem para si. Este início de semana esteja a correr bem para si. Que o Senhor esteja colocando na sua mão, na sua vida. Hoje eu trago uma mensagem que é a resposta à sua oração, resposta ao seu pedido de oração. Então fique firme, fique até o final desta mensagem. Eu tenho a certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida hoje. Amados irmãos, antes de começarmos a palavra, eu quero pedir, não se esqueçam, compartilhem, coloquem like e coloquem comentários nessa mensagem. Transfiram esta mensagem de Deus, esta mensagem do Evangelho do Senhor para mais irmãos que possam estar neste momento perguntando: mas o que é que se passa? Por que é que eu não consigo? Por que é que eu não alcanço? Então eu tenho hoje esta mensagem para si. Vamos orar, amados irmãos, para consagrarmos esta palavra, para que o Espírito Santo possa estar conosco neste momento e que o nome do Senhor seja glorificado pelos testemunhos que nós vamos ouvir através desta oração. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada pela sua presença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pois tu não nos deixas, tu não nos amparas. Só tu és Deus, só tu és o Senhor, só tu és o dono das nossas vidas. Nós queremos te glorificar, Pai, por tudo que tens feito, para aquilo que ainda vais fazer. Ajuda-nos a buscar-nos, tem Espírito e a verdade. Ajuda-nos, meu Pai, a te conhecermos cada vez mais, Senhor Jesus. Abra as nossas mentes, os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, ouvir e sentir a Tua presença e falarmos e sermos testemunho do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a palavra no livro de 2 de Crônicas 7. Vamos ouvir esta mensagem maravilhosa de Deus para a sua vida. Então diz aqui a palavra de 2 de Crônicas 7, no 11, aqui onde vou começar, eu vou até 18, diz assim a palavra. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o afetou. Desculpa. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu encerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos de coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também estarei e confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine a Israel. Amém. Amados irmãos, deve estar um bocadinho de barulho aqui.
Está a chover, é só um minuto. Fechar as janelas. Ok, acho que agora está melhor. Então, amados irmãos, a palavra de Deus nos fala de um momento onde Salomão fez este feito maravilhoso, desculpa a redundância, em que ele construiu o templo, que subiu no coração do Davi a vontade de construir, mas como Davi tinha muito sangue na mão, Deus diz, olha, tu não vais construir este templo, mas eu vou deixar que o teu filho possa construir este templo. Então houve um grande movimento na casa de Davi. Davi e seu povo prepararam tudo, deixaram tudo pronto para que Salomão, quando nascesse, fosse ele a construir o templo. E Salomão fielmente nasceu, foi instruído sobre tudo que tinha que ser feito pelo pai, né? E depois do pai partir para a glória, ele começou, quando já era adulto, já era mais crescido, foi para a construção do templo. Então estamos nesse cenário em que foram arrecadados vários fundos, vários bens materiais, para que realmente o templo fosse construído. Então aqui já estava um momento em que já tinha sido construído tanto o templo de Salomão quanto a casa de Salomão, já tinha tudo terminado. Então, quando Salomão estava nos seus aposentos à noite, Deus aparece a Salomão. Deus aparece em forma de reconhecer o feito que Salomão fez. Deus aparece para falar com Salomão. E este diálogo, esta palavra que eu li agora, é o diálogo que houve entre Deus e Salomão. Praticamente foi Deus a falar a Salomão, foi mais um monólogo do que diálogo, mas foram algumas instruções que deixou. Então, a palavra de Deus, o que é que nos diz aqui? Diz que diz assim, a primeira coisa que diz o Senhor quando aparece a Salomão é: ouvi a tua oração. Amém. Ouvi a tua oração. Porque o Salomão, quando termina a construção do templo, ele faz uma oração espetacular, maravilhosa, que acho que um dia podemos meditar nela. É uma oração que eu encorajo o irmão a ler, a meditar nessa palavra. Eu posso um dia aqui falar. Então fez uma oração potente, maravilhosa, a reconhecer o senhorio de Deus sobre aquele lugar, a reconhecer que tudo aquilo que ele fez, não fez por ele. Foi Deus que capacitou. Houve um legado que foi deixado pelo pai. Pai que ouvia a palavra do Senhor, pai que era fiel, que era homem segundo o coração de Deus, como diz o Senhor sobre Davi. E foi passado um bastão, passado um legado a Salomão, e este fielmente, aleluia, fielmente cumpriu com esse legado que foi deixado. Amados irmãos, a palavra de Deus diz: ouvi a tua oração, Salomão. Salomão, a tua oração foi tão potente, a tua oração foi potente de forma que eu ouvi e decidi vir pessoalmente dizer que eu ouvi a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Veio pessoalmente a Salomão no silêncio da noite dizer: Salomão, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Escolhi para mim este lugar. Glória a Deus. Escolhi para mim este lugar. Amado irmão, é tão bom ouvir Deus já vir pessoalmente dizer: eu ouvi a tua oração, meu caro, minha cara. Escolhi esta casa, a tua casa, a oração onde fizeste aqui na tua casa, como meu lugar. Deus disse: eu estou aqui, eu ouvi, tanto ouvi como a tua oração. E como é que foi a oração de Salomão? A oração de Salomão foi carregada de atos, de ações. A oração é falar e fazer. A oração é hora de oratória e ação de ação. Amado irmão, Salomão orou e fez. Houve uma ação. Houve uma ação antes da oração. Esta oração que Deus se refere. Houve uma ação da construção do templo, mas depois houve uma ação que é a construção do templo. Entretanto, amados irmãos, houve uma segunda ação que depois da construção do templo, Salomão orou para aquele lugar, para o templo, para a sua casa, disse: Senhor, eis aqui o teu lugar. Aleluia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia, amados irmãos. Continua a palavra, diz que: e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Amados irmãos, na altura,
eram sacrificados animais, mas agora, pela graça, já não precisamos. O que Deus, a palavra de Deus diz que agora, a palavra de Deus diz que prefere, como é que eu digo? Do que sacrifício, que a obediência é melhor que o sacrifício. Então a palavra de Deus pede a sua obediência em vez de sacrifício. Nesta altura era necessário fazer os sacrifícios para que o Senhor respondesse, porque o Senhor respondia através de sacrifício, de morte de animais, de bodes, etc. Mas neste momento, mas agora ele diz que a obediência é que ele quer. Por que diz essa palavra? É melhor a obediência do sacrifício. Porque sacrifício é um esforço que a pessoa faz num determinado momento para atingir algum determinado objetivo. Mas a palavra de Deus diz que ele prefere a obediência. Ele prefere que não seja este ato de reconhecer a Deus como Senhor e Salvador, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o seu movimento de andar segundo a palavra do Senhor. Seja uma obediência, seja algo frequente. Aleluia. Continuando aqui no 13. Se eu cerrar os céus, aleluia, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aleluia. A palavra de Deus diz que pode haver chuva, pode haver uma peste de gafanhotos, né? Amados irmãos, o que Deus quer dizer com esta palavra sobre a nossa vida hoje? Pode haver todo tipo de circunstâncias mais difíceis, mais desafiadoras sobre as nossas vidas. E por que ele diz que se eu mandar? Isso quer dizer que Satanás só entra na nossa vida com a permissão de Deus. Então Satanás vem trazer peste, vem trazer chuva sobre as nossas vidas de forma figurada. Vem trazer desafios na nossa vida quando nós permitimos. Quando Deus autoriza que Ele entre na minha vida, na nossa vida, há um diálogo aqui na palavra de Deus em que podemos falar disso também numa outra altura, né, Mateus? Mas a palavra de Deus diz que ele só, na vida de Ló, no livro de Ló, eu já falei, sim, acho que num dos primeiros vídeos sobre como é que Deus deixa Satanás atuar. Quando só ele permite que ele atue, mas geralmente é por causa da obediência. E Deus também nos prova, não nos tenta, Deus nos prova em circunstâncias para ver até que momento, até que ponto nós amamos ao Senhor. Aleluia. Até que ponto nós estamos dedicados em dar obediência. Amado irmão, você pode deixar a dizer, mas isso tudo que eu estou a passar é só Deus a tentar, é só deixar Deus a permitir que Satanás brinque comigo. Escute a palavra do Senhor. Amém. Então diz que se enviar chuva, se cerrar os céus, e houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo, o que Deus diz a seguir? Diz que, e se o meu povo, está aqui o versículo central, se o meu povo, que chama pelo meu nome, as condições para Deus responder à sua oração estão aqui. Primeiro, você tem que ser povo de Deus. O que significa povo de Deus? Servo de Deus. Alguém que sirva ao Senhor. Alguém que aceitou a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Não falo de igreja, não falo de religião, falo de Jesus Cristo. Você pode estar onde quer que esteja, desde que tenha aceito Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E se aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, o que significa? Viver em obediência à palavra do Senhor. E não se esquecer da comunhão, porque vocês têm que, amado irmão, tem que estar dentro, numa comunhão. A palavra de Deus diz que quão bom e suave é quando os irmãos vivem em união. Então, naquele lugar onde você comunga, naquele lugar onde você está em união com os outros irmãos, todos eles têm que estar a servir ao mesmo Deus. Todos eles têm que aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas imagina o oposto, alguém que não esteja em concordância, porque a palavra de Deus diz que aquilo que concordares no céu será concordado na terra. Imagina nesse lugar onde você está a comungar, está entre os irmãos, está em harmonia entre os irmãos, mas cada um faz oração para o seu Deus.
É possível Deus operar? Não, amado irmão, porque você está a concordar com coisas que não são da parte de Deus. Continuando, diz que se ele chamar pelo meu nome, se é aquele povo, se é aquele grupo de pessoas, se você estiver num grupo de pessoas, se você estiver a conviver, você na sua casa, você onde quer que esteja, estiver nessa concordância de aceitar o Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Então, se esse povo, se essa união, se essa comunhão, o que fizer? Se humilhar. Aleluia! Se humilhar. Porque uma coisa é certa, amado irmão. Você pode aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, mas ser arrogante na palavra do Senhor. Ser arrogante nas suas atitudes. Ser arrogante com o seu próximo. Nos 10 mandamentos estão muito claros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E depois diz outras coisas, né? Diz outras coisas. Diz sobre não matar, não adorar a falsos deuses, não levantar falso testemunho, etc. 10 mandamentos, leia. Né? Então, desculpa, nos 10 mandamentos, se o meu povo, também, se me ouvir e fazer aquilo que eu faço hoje, obedecer, se ouvir-me, as palavras entrarem em si e fazer aquilo que eu ordeno hoje. Tem Deuteronômio 28, 1 a 14. Aí já vai o que vai acontecer as bênçãos, né? Então diz que tem que se humilhar, tem que primeiro clamar. Se aquele que tem que primeiro, número 1, é reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, se humilhar. Obedecer. Orar. Aleluia. Orar. Você tem orado, amado irmão? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você lê a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor? Amado irmão, já percebeu que às vezes nós damos mais tempo pensando no problema, nos dedicando aos problemas? Ficamos mais tempo a chorar? Misericórdia. Ficamos mais tempo à procura de soluções para o problema que estamos a viver? Fala com este, fala com aquele. Busca dinheiro, impede de emprestar o dinheiro, vai à casa do não sei quem, vai tentar uma estratégia, entra no computador, procura a solução, etc, etc. Vai ao médico, o que deve ser, aleluia, o que deve ser. Vai ao médico, toma a medicação, sim, mas você perde mais tempo à procura dessas soluções do que a orar. Misericórdia, Jesus. Você perde mais tempo buscando soluções do mundo para resolver o seu problema e não ora, amado irmão. Você tem que passar mais tempo a orar, mais tempo a buscar a Deus, mais tempo a consultar a Deus qual é a etapa, quais são as instruções que eu devo seguir para resolver esse problema. Mais tempo com Deus, mais tempo buscando e, claro, seguir as instruções que Deus vai dar, se é para ir para o médico, se é para falar com tal pessoa. Eu não creio que Deus diga que você tem que ir pedir empréstimo no banco para resolver os seus problemas, porque Deus condena as dívidas. Deus não é a favor das dívidas. O banco, o irmão, a quem quer que seja, Deus não é. Deus nos ajude, mas Ele não é a favor das dívidas. E há um tipo de dívida que muita gente faz que não presta muita atenção. É dizer, deixa-me levar que eu vou pagar amanhã. Misericórdia, Senhor. Vou levar, vou pagar final do mês. E muitos que vendem fazem essa proposta. Não se preocupa, podes levar. Comigo não tem problema, podes levar, eu confio em ti. Então daqui no final do mês, depois podes pagar. Misericórdia, Senhor. Isso é dívida. E Deus não é a favor das dívidas. Então você pode estar aqui e dizer, e como é que eu faço para resolver esse problema? Se eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu preciso e não tenho. Busque a instrução de Deus na oração. Aleluia, glória a Deus. Continuando, diz aqui a palavra de Deus. Já me perdi, mas aqui está. E buscar a minha face e converter-os dos seus maus caminhos. Falamos de quê? Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Depois, o que nós falamos? Temos que chamar pelo seu nome, buscar a presença do Senhor. E a seguir, se humilhar. Você tem que ir com um coração limpo, humilde,
depois diz que se converter dos seus maus caminhos. Número 4. Então, não é só eu aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não é só eu buscar ao Senhor, meditar na palavra de Deus. Não é só orar. Não é só eu me humilhar, mas também e buscar a face. Mas é necessário eu me converter dos seus maus caminhos. Amado, você já está a perceber por que a sua oração não está a funcionar? Eu espero que sim. Vá e não tornes a pecar. Vá e não peques mais. Amado irmão, a perfeição se busca a cada dia. A palavra de Deus diz que não há sequer nenhum homem que não peque. Não há ninguém debaixo da terra que não peque. Mas o mais importante é reconhecermos que pecamos e pedirmos perdão com o coração arrependido ao nosso Deus. E fazer o máximo para não voltar a pecar. Amém. Ou cometer aquele pecado. Continua. O que é que diz depois? Depois de tudo isso que nós falamos aqui, essas 5 coisas, o que é que diz? Então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, são 5 etapas. Chamar pelo nome é aceitar o Senhor como Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se humilhar, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Orar, meditar na sua palavra, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. São 4, né? Buscar a face e converter-se dos seus maus caminhos. Então, o que vai acontecer? 1. Ouvirei dos céus. 2. Perdoarei os seus pecados. E 3. Sararei a sua terra. Temos 5 passos a seguir e no final 3 passos para a resposta à nossa oração. Amado, você tem orado? Amado, você está a fazer a coisa certa para conseguir o que você quer de Deus? Mas eu tenho uma coisa muito interessante para dizer. É que provavelmente aquilo que você quer talvez não seja o que Deus quer para a sua vida. Aleluia! Mas se você seguir esses 5 passos, você vai perceber que talvez Deus não queira isso para a sua vida. Entretanto, Deus quer que você seja próspero. Isso é universal. Isso não muda. Tudo que Deus quer para nós, aliás, o maior desejo para as nossas vidas é prosperidade. Prosperidade não significa só dinheiro. Significa não faltar, ter paz. Aquela oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. A prosperidade é você abrir a sua geleira e ter o que comer todos os dias. A prosperidade é você ter os seus filhos e a sua casa todos com saúde. A prosperidade é ter o que você vestir. A prosperidade é não faltar nada na sua casa. Paz, amor, alegria e condições para o seu bem-estar. Não falo de riqueza, que é um outro assunto. E até ouvi alguém dizer que ser rico é um propósito de vida para algumas pessoas, não para todos, para algumas pessoas. Então pode ser que o seu propósito não seja ser rico, mas eu tenho a certeza que o seu propósito é ser próspero. Amém? Então diz que Ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a sua terra, vai resolver o problema. Primeiro vai ouvir a oração, depois segundo vai perdoar. Então estão a ver que o perdão dos pecados, a confissão dos pecados é um passo importante para que você tenha a sua terra sarada. Amém? Então, agora, ele diz que depois de fazer tudo isso, o que vai acontecer? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sempre que você for a orar, depois de seguir esses passos, Deus vai estar sempre atento à sua oração. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa que buscou o Senhor, o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Se você seguir aqueles 5 passos, Deus vai estar na sua casa perpetuamente. Vai ouvir sempre, estará com os ouvidos atento à sua oração e estará na sua casa perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e coração todos os dias. Deus é maravilhoso. E Deus cumpre com a sua palavra. Ele diz, e quanto a ti, a você,
Se andares diante de mim como andou Davi, amados irmãos, teu pai é nosso pai também, nós somos geração de Jesus Cristo, foram várias pessoas que apareceram à nossa frente, mas no final nós somos o legado, somos o resultado dessas pessoas que Deus criou e foram nascendo, etc., mais de 2000 anos. E fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, Deus repete, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, os 10 mandamentos, todas as instruções que vêm de Deus. E o Deuteronômio 28 por dizer, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. O que Deus quer dizer? É que você, se seguir essas instruções, estas 5 instruções que eu vou repetir, chamar pelo nome, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se humilhar, orar, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, Deus, isto é o que nós temos que fazer, e Deus diz que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Se nós fizermos o que Deus nos chama a fazer, haverá um sucessor na nossa casa, na nossa família, como Davi teve Salomão que seguiu também, segundo o coração de Deus. Na nossa casa teremos descendentes que também irão buscar este Senhor, irão ter prosperidade. Mas é preciso que nós, como as pessoas que estamos aqui a receber essa instrução, como adultos, como jovens, como adolescentes, como crianças, nós possamos seguir a palavra do Senhor conforme as instruções que aqui estão, para que nunca faltará na nossa casa um sucessor ao reino, um sucessor à prosperidade que você vai deixar, ao legado que você vai deixar, seguindo as instruções do nosso Senhor Deus. Amém? Amados irmãos, aqui está. Eu disse no princípio, você não está a orar bem. Eu espero que depois desta oração você comece a orar como deve ser. Senhor Jesus, obrigada. Aleluia. Obrigada por esta palavra maravilhosa. Obrigada por nos ensinar todos os dias a estarmos mais perto de Ti, a buscarmos-Te em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos a Ti, a nos humilharmos, a orarmos, Senhor Jesus, e a nos convertermos de todos os nossos pecados, Pai, para que realmente Tu possas ouvir o nosso clamor e possas, em nome de Jesus, sarar a nossa terra, sarar os nossos obstáculos, as nossas enfermidades, as dificuldades que nós temos, pois a Tua palavra diz que nós temos de clamar. Eu quero clamar neste momento pela vida do irmão que está aqui me acompanhando. Ajuda o Teu povo. Ajuda o Teu povo a Te buscar. Ajuda o Teu povo a aceitar a Ti como único Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que não aceitou a Ti, Pai, eu quero clamar, Senhor Jesus, toca na sua vida, Pai, para eles possam aceitar a Ti como único Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer uma breve oração aqui para você que está aí. Vamos orar, clamando que o Senhor seja o único Senhor e Salvador da sua vida. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eis-me aqui diante de Ti, reconhecendo que sou pecadora ou pecador. Eu quero clamar, Senhor Jesus, e aceitar a Ti como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Pai. Aceita as minhas orações, Pai. Eu oro e agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado irmão, até para a semana. Deus abençoe. Beatriz Chongo aqui. Se inscreva no canal, partilhe, comente, deixe o seu pedido de oração. Eu estarei aqui para você. Senhor, partilhe para que esta oração possa chegar a mais pessoas. Deus abençoe. Ajuda-me, Senhor, amado irmão, nesta tarefa de levar mais pessoas a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.